Esse vídeo é um vídeo para aquelas pessoas que têm problemas com automação de testes, mas também é um vídeo para você que já automatiza se lembrar de como foi o seu processo de aprendizagem lá no começo de toda a sua carreira como um automatizador de testes. E eu falo que esse vídeo é um vídeo para ambos porque as pessoas que estão querendo aprender a automatizar testes vão se encontrar nesse momento, e você que estiver relembrando dos seus passos lá no começo vai falar: mas como eu não pensei nisso antes? Eu tô querendo trazer para vocês aqui dentro desse vídeo uma abordagem que eu aprendi durante o meu mestrado e que casa muito bem com essa situação que eu acabei de mencionar de alguém que está querendo começar agora a automatizar seus testes. Eu estou falando sobre uma área de conhecimento chamada pensamento computacional. Você já ouviu falar? Se você já ouviu, perfeito, acompanhe aqui e você vai com certeza relembrar alguns dos conceitos relacionados a isso. Mas se você está hoje tentando aprender a automatizar testes, você já participou de diversos treinamentos, enquanto o instrutor estava lá falando, você estava acompanhando e tudo estava funcionando como se esperava, né? Mas quando você chegou na sua casa ou na sua empresa para tentar resolver o primeiro problema por você mesmo sozinho, você encontrou ali uma dificuldade e falou aí na sua cabeça: puxa, quando eu estava fazendo o treinamento estava tudo bem, mas agora que eu tenho que fazer do zero, não sei nem por onde começar. Esse é o gatilho para quando você precisa usar pensamento computacional. É quando você está sozinho, está sozinha e precisa resolver um problema relacionado à automação de testes e você não tem a menor noção de por onde começar, mesmo sabendo a linguagem de programação ou às vezes até sabendo muito sobre o framework, que é a ferramenta de automação de testes que você está utilizando. Pensamento computacional é como eu disse, uma área de conhecimento. Falo área de conhecimento porque tem muitas pessoas que escrevem, já escreveram muitos artigos sobre isso, muitos posts sobre isso. Você vai encontrar muitos materiais sobre o tema. Por isso que eu estou chamando aqui de área de conhecimento, porque é algo grande, né? Vamos dizer assim. Mas, como eu disse, casa muito para aquilo que a gente acabou de mencionar aqui, né? Essa necessidade de conseguir traduzir um problema em a solução para aquele determinado problema. Quando a gente está falando de automação de testes, um problema pode ser uma tarefa que alguém colocou para você. Por exemplo, olha, aqui existe uma grid. Se você não está acostumado com o termo grid, é aquela tabela com informações de algum tipo de produto ou serviço, uma lista de informações, né? Você vai encontrar isso em qualquer site. Por exemplo, você vai num site de venda de produtos, vai ter lá uma lista de produtos, mas ela está num formato tabular, então quando a gente fala de uma maneira tecniquez, isso vai ser uma grid, que é uma tabela de informações. Só que geralmente uma grid, ela não tem só as informações, ela também tem botões de ação. Por exemplo, se você está numa loja e tem lá uma lista de produtos, vai ter lá uma lista com claro, linhas e algumas colunas. E nessas colunas vai ter ali, por exemplo, a coluna ID, que tem um número sequencial e único daquele determinado produto, tem o nome do produto. E também pode ter um botão de edição para você poder interagir com um ser humano, clicar e interagir com aquele determinado produto e alterar informações dele. Ou de excluir, para você clicar naquele determinado botão e remover aquele determinado produto. Entende? Isso é uma grid. Então pode ser que chegue para você uma tarefa relacionada à automação de testes que diga o seguinte: olha, precisamos construir um script de automação de testes que seja capaz de olhar para essa grid, identificar um determinado produto e então clicar no botão excluir dele. Mas como saber qual produto clicar? Eu vou passar um identificador único do produto e então o seu script de automação de testes tem que ir lá clicar nesse determinado botão excluir desse produto.
Quando eu falo isso para alguém que já automatiza testes, essa pessoa já começa a ter uma noção já na sua mente de como fazer isso, né? Ou pelo menos algumas opções. Na verdade, para você que está aqui e que está assistindo aqui esse vídeo que você já automatiza testes, você já não vem algumas ideias na sua cabeça? Para alguém que está aqui e que não tem a menor noção de automação de testes ou mesmo de programação, vai se sentir ainda mais perdido. Para você que já tem alguma noção de programação, não sabe automatizar testes e acabou de fazer um curso de automação de testes, talvez você tenha um pouquinho da solução que alguém que já trabalha com automação de testes tem. O que todos vocês precisam, independente de qual categoria que você se enquadra agora, é ter uma solução na sua mente de como você vai primeiro resolver o problema, que é pensar nesse script que precisa ser criado, e depois, só depois, um próximo passo onde você converte essa solução do problema em código, usando linguagem de programação, usando um framework, uma biblioteca ou uma ferramenta específica, entende? Mas o primeiro ponto é aquele ponto onde você sai do problema, que é o que eu acabei de descrever, a tal da grid, onde alguém vai passar um identificador único e o seu script vai lá e vai clicar naquele determinado elemento. Você sai desse ponto que é o problema, vem para um outro ponto que é a solução, que é o modelo mental que te mostra como é que você resolve esse problema, para que depois você vá para o script. O curso te prepara para a criação do script, mas muitas vezes não te prepara para a solução do problema. Entendeu aqui a ideia? Então, existe um problema, existe a solução do problema, que é um modelo mental, né, da solução daquele problema, e depois tem o script em si. Volto a dizer, os cursos por aí te ensinam o script. A documentação da ferramenta te ensina o script. A linguagem de programação é sobre o script. A solução do problema é o que falta, e é isso que eu percebi durante aquele decorrer do meu mestrado, naquela disciplina de pensamento computacional. Falei, caramba, cara, é verdade. A gente não ensina isso. E pensando nessa questão do pensamento computacional, é que eu dentro da minha pós-graduação em automação de testes, uma das nossas principais disciplinas, uma das nossas primeiras disciplinas é a disciplina de pensamento computacional. Por quê? Porque a gente ajuda os alunos já a ter uma noção de como transformar problemas em soluções, para que depois a gente entre numa seara de lógica de programação, automação em si. Interessante, né? Hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre pensamento computacional, só para você ter um gostinho de como é que isso funciona, tá bom? Então vamos lá. Pensamento computacional é então uma forma de ajudar você a conseguir encontrar solução para problemas, beleza? Pensamento computacional possui alguns pilares, são 4 no total. O primeiro desses pilares é o que a gente tem como sendo uma fragmentação do problema e que a gente chama de decomposição. A decomposição é você pegar um problema, que é um grande problema, e dividir ele em pequenas partes. Essa é a decomposição, dividir problemas em pequenas partes. O segundo pilar é o pilar do reconhecimento de padrões. O reconhecimento de padrões é você olhar para aquele determinado problema e tentar identificar o que se repete dentro da construção daquele determinado problema. É você olhar e conseguir identificar, olha, tá percebendo isso daqui? Isso daqui vai acontecer múltiplas vezes. O terceiro pilar é o pilar da abstração, que é você olhar para o problema e quando for pensar na solução, pensar apenas naquilo que é importante, realmente importante, e ignorar o resto. E o quarto pilar é o pilar que é chamado de algoritmo, que é você pensar numa sequência de ações, uma sequência de passos que precisa ser realizada para a solução daquele determinado problema. Todos esses passos acontecem de maneira sequencial, ou seja, você resolve um de cada vez.
E lá no final, no nosso passo número 4, os passos número 1, 2 e 3, que são os pilares número 1, 2 e 3, aqui nesse caso, vão ajudar você a conseguir ter a solução, que é a solução que a gente precisa para que posteriormente possamos aplicar código através de linguagem de programação, através das bibliotecas, das ferramentas, para literalmente automatizar o teste que é necessário, que vem como sendo um requisito daquela tarefa que a gente precisa executar. Vamos falar aqui então e focar um pouco mais nesse pilar número 1, que é o pilar da decomposição. Para você focar no pilar da decomposição, é necessário que você pense realmente em pequenas coisas para cada um dos itens que você vê como sendo parte da solução relacionada a essa tal dessa grid que a gente precisa clicar. Beleza assim então? Então vamos lá, vamos pensar novamente no problema. O problema era, tem uma grid, ela tem lá N linhas, né, que tem os produtos, e a gente sabe que tem uma coluna que tem o identificador único do produto, que tem o nome do produto, tem uma outra coluna que tem o botão de editar e uma outra coluna que tem o botão de excluir, ok? E a gente precisa clicar nesse tal desse botão excluir, dado aquele determinado identificador único que nós temos. Se a gente for parar a pensar na decomposição, que é esse particionamento em pequenas ações que precisam ser realizadas para alcançar o que a gente precisa, a gente vai pensar na primeira pequena ação que precisa ser realizada. Pensa você aí agora. Quais são as ações que precisam ser realizadas? Eu vou te dar a primeira. A primeira é, eu preciso obter o identificador do produto que eu quero excluir. Essa é a primeira. Se você quiser, agora você pode até dar pause nesse vídeo e pensar em quais são outras ações que você acha que tem que ser realizadas. Eu vou já partir para a segunda, porque aqui eu estou sem pause. Minha segunda é a seguinte. Eu preciso analisar linha a linha da minha grid, procurando pelo identificador que foi informado. Minha terceira ação que precisa ser realizada é, uma vez que eu encontrar esse determinado identificador único, que eu gostaria de clicar no botão excluir dele, eu preciso analisar se existe uma coluna dentro daquela mesma linha que possui o botão de exclusão. Eu também tenho que ter uma outra subação, ou subatividade, ou sei lá, microação, ou a forma que a gente quiser chamar aqui, né? Que é de literalmente ir lá e clicar no botão excluir daquela determinada linha. E aí, é claro, né, se a gente tiver outras ações, ou uma grid, ou uma funcionalidade que é mais robusta, né, que, sei lá, depois que você clica no botão excluir, que ela apresenta uma mensagem dizendo, tem certeza que deseja excluir? Eu teria que colocar isso também, né, nesse meu pacote. Mas o problema que eu passei para você era um problema mais simples, né? Eu só clicava no botão excluir e ele já excluía, certo? Então, essas são as subatividades. Eu quebrei ela, eu decompus o problema. A decomposição do problema é um dos principais pontos quando a gente pensa em resolver um problema, em criar um modelo mental da solução daquele determinado problema. E é, inclusive, um dos pontos onde você deve ter dificuldades quando você está tentando tirar um problema transformar um problema em código. Por quê? Porque você pensa que apenas tendo o problema você já consegue chegar direto no código. Não consegue. Você tem que ter esse primeiro momento, que é o momento da decomposição. Só que a decomposição sozinha, segundo o pensamento computacional, ela não vai ajudar você a ter a solução para o seu problema. Você precisa de ter ainda outros pontos. Inclusive, dentro da pós, essa é uma das coisas que a gente faz bastante. A gente faz com diversos exercícios para o aluno realmente conseguir praticar e pegar na prática como que funciona o pensamento computacional. Então, a gente faz bastante exercícios para que realmente o aluno consiga entender como funciona esse modelo e que depois lá na frente, quando estiver de frente com qualquer problema, consiga entender como aplicar o pensamento computacional ali, né? Então, o segundo pilar que a gente usa dentro do pensamento computacional é o pilar do reconhecimento de padrões. Como funciona o reconhecimento de padrões? Eu vou olhar para aquela determinada grid e vou identificar quais são padrões que existem, coisas que se repetem dentro daquele determinado problema. Quer ver um exemplo? Toda linha tem o botão editar e o botão excluir.
toda linha tem identificador único, nome, botão editar e botão excluir. Esse é um padrão. Uma outra coisa que a gente poderia identificar, por exemplo, é que existe um outro padrão ainda. Ele não foi dito aqui no problema, mas eu vou trazer ele apenas como sendo algo para ajudar depois a gente lá na frente. Vamos dizer que existe um padrão, que é o seguinte: o identificador único está sempre na primeira coluna, ok? Esse é um padrão. Então, ele nunca vai estar na segunda, na terceira ou na quarta coluna, mas sim sempre na primeira. Um outro exemplo de reconhecimento de padrão é que o identificador é único e ele está em cada uma das linhas que representam cada um dos produtos. Para que o reconhecimento de padrão nos ajuda? Nos ajuda a conseguir entender depois, quando a gente for criar os scripts, o que é que a gente pode repetir na hora da escrita do nosso script. E isso salva muito tempo. Porque quando você não reconhece os padrões, você acaba duplicando o código. Mas quando você identifica os padrões, você acaba salvando o código. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Pense que, nesse momento, reconhecer os padrões vai ajudar você a ter uma solução melhor para o seu problema. Beleza? Vamos agora, então, para o terceiro pilar. E o terceiro pilar é o pilar da abstração. É quando a gente pensa só no que é mais importante. Quer ver um exemplo bem básico aqui? Saber o nome do produto no universo dessa resolução de problema serve para alguma coisa? Você vai pensar, bom, a gente está falando sobre pegar o identificador único e depois clicar no botão excluir desse identificador único. Para que eu preciso do nome do produto? Para nada. Logo, na abstração, eu posso ignorar o fato de existir uma coluna chamada nome do produto ali, porque eu não vou usar o nome do produto para nada nessa minha resolução do problema. Agora que eu já dei essa dica para vocês, você já deve ter percebido o outro também, não é? Eu posso ignorar o fato de existir o botão editar. Por quê? Porque para esse determinado problema, eu só preciso clicar no botão excluir. Eu não clico no botão editar. Talvez para outro script, para outra tarefa, isso seja importante, mas para essa não é importante. Quer ver uma outra coisa também que não me é relevante em nada? Qual é a cor dessa grid? Qual é a cor da fonte dessa grid? Qual é a fonte que é utilizada para demonstrar ali esses textos? Isso não me importa também. O que me importa é aquilo que está relacionado diretamente ao nosso problema. E agora vamos então para o quarto passo, que é o algoritmo. O algoritmo é a criação de uma sequência de passos, e essa sequência de passos ela vai ser influenciada por todos os três pilares que a gente já discutiu aqui no decorrer dessa aula. O primeiro, que é a decomposição, nos mostra quais são as ações que precisam ser realizadas. O segundo, que é o reconhecimento dos padrões, nos ajuda a ter uma noção se a gente realmente precisa repetir alguns desses passos ou se a gente pode salvar alguns deles. O terceiro, que é a abstração, serve para nos dizer o que é que a gente não precisa se preocupar. E agora, o quarto é essa sequência de ações que vai ser, como eu disse, influenciada por todos esses últimos três. O nosso primeiro passo, qual seria? Seria de capturar o identificador único do produto que eu quero excluir. O segundo é obter todas as linhas e as colunas dessa grid. Como que eu sei que o segundo eu posso obter as linhas e as colunas? Porque, como a gente já tinha reconhecido um padrão, é que ela sempre vai ser exibida para a gente num formato tabular, entendeu? Se eu não tivesse antes detectado esse padrão, talvez eu nunca pensaria em extrair todas as linhas e todas as colunas dessa determinada grid, entendeu? Porque eu identifiquei esse padrão, reconheci esse padrão. O próximo passo que a gente pode ter aqui dentro desse algoritmo é o passo de navegar em cada uma das linhas, observando se na primeira coluna eu tenho o identificador único igual àquele que me foi fornecido. Mas como que eu sei que tem que navegar em todas as linhas e olhar apenas para a primeira coluna? Porque a gente lá atrás tinha identificado
que dentro dos reconhecimentos de padrão, que a primeira coluna sempre tem o ID. Entendeu o porquê do reconhecimento de padrão? Super importante, né? E depois disso, o nosso próximo passo dentro desse algoritmo é de clicar no botão excluir, que é também uma das colunas que fazem parte dessa minha grid. Eu não estou falando que eu tenho que olhar para o nome do produto, olhar para a edição do produto. Por quê? Porque dentro do pilar da abstração a gente removeu a necessidade de olhar para esses elementos. A gente está agora focado em identificar o botão excluir. E aí a gente vem para o nosso último passo desse nosso algoritmo, que é aquilo que a gente já tinha identificado na decomposição, que é, finalmente, clicar no botão excluir daquela determinada linha. Interessante, não é? Toda essa resolução do problema que a gente fez até agora foi baseando-se nesses 4 pilares. E agora a gente tem uma sequência de passos que precisam ser realizadas, já analisadas de uma maneira estrutural, com base em pensamento computacional, e que agora, com base nesse algoritmo, a gente pode usar a linguagem de programação que a gente aprendeu no curso de automação de testes, ou a biblioteca, para executar aquelas ações. Então agora você não partiu mais do zero, você está partindo agora de uma solução pensada em como resolver aquele problema. Bacana, não é? Isso é pensamento computacional. E isso é uma das primeiras disciplinas da minha pós-graduação, justamente para ajudar as pessoas a sair daquele zero de como que eu faço para pensar na solução de um problema. Já sei resolver um problema. E aí, posteriormente, elas aprendem lógica da programação, e depois começam a aprender sobre automação de testes, de unidade, de API, web. E sempre que eles aprendem a escrever testes automatizados, eles também já vão colocando esses testes automatizados para rodar em uma pipeline. E isso também faz parte da construção de uma solução que depois eles vão até, cada um dos alunos da pós-graduação vão inclusive poder demonstrar isso rodando nas entrevistas que eles fizerem ou nos desafios que eles vão ter no decorrer da sua carreira. Bem, chegamos aqui agora ao fim dessa nossa aula e eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Preparei com carinho para você entender um pouco mais sobre pensamento computacional e como isso pode ajudar você no seu dia a dia como sendo alguém que sabe automatizar testes. Se você gostou desse vídeo, clica aí no botão curtir. Se você amou, deixa um comentário. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum dos seus amigos, manda a URL desse vídeo para ele ou para ela. E se você gosta dos meus conteúdos aqui, não deixe de se inscrever no canal. Beleza? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!